Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolos. Gente, hoje eu trouxe para vocês um vídeo completo de massa, recheio e montagem de bolo no pote para você vender muito aí na sua cidade. Então assista o vídeo completinho que tem todas as dicas para vocês. Então vamos começar pela massa. Pessoal, ali no meu bol da batedeira eu tenho 8 ovos, tá? Inteiros, tá bom? E aí nós vamos usar 2 xícaras e meia de açúcar refinado, 3 xícaras e meia de farinha peneirada, tá? 1 xícara de água, 60 ml de óleo e 1 xícara, não, uma colher, tá? De sopa de fermento químico, tá bom? Do nosso famoso pó royal. Então, ali na minha batedeira, pessoal, eu começo a bater os meus ovos, tá? Os 8 ovos. E aí, eu vou colocando aos poucos o açúcar, tá? E vou bater por 10 minutos os ovos com o açúcar. Ele vai dobrar de volume, vai ficar bem branquinho. E aí, depois de 10 minutos, a gente vai colocar a água e o óleo e vai desligar a batedeira, tá? Então, depois de 10 minutos, ficou assim a nossa misturinha. Ah, eu coloquei também 4 gotinhas de essência de baunilha, tá bom? Logo que eu coloquei ali os ovos, eu coloquei a essência de baunilha também. Então, depois de 10 minutos ali, a gente diminui a velocidade da batedeira, coloca o óleo e coloco também a água e desligo automaticamente ali a minha batedeira na mesma hora, tá? Coloquei os líquidos, desliguei a batedeira. E agora eu vou finalizar a minha massa ali com o fouet, tá? Eu não bato a farinha. Então, eu vou espalhando a farinha ali no bol da minha batedeira, tá? E vou ali com o fouet e vou misturar tudo isso, a farinha, com aquilo que a gente já bateu, que era os ovos, né? Os ovos, o açúcar, aí no final eu coloquei o óleo e a água, e agora a farinha por último ali. Vou misturar com o fouet. Eu não bato na batedeira a farinha, tá, gente? Isso deixa a sua massa muito mais fofinha, tá? Ela cresce assim bem fofinha, fica bem melhor, fica mais gostoso. Então, eu aconselho você a finalizar a sua massa dessa maneira, tá bom? Então, eu vou colocando a farinha ali aos poucos. E por último, gente, eu vou colocar a colher, tá? Do meu pó royal, no caso do meu fermento. Você usa aí a marca que você tiver. É que eu tenho costume de usar o pó royal, mas você pode usar a marca que você tiver aí na sua casa, desde que seja de boa qualidade, né, gente? Então, ali, ó, eu continuo misturando a minha farinha, tá? Eu dei uma aceleradinha no vídeo ali, porque senão ia ficar muito mais comprido do que já está esse vídeo. Então, gente, ali, ó, eu terminando a farinha, eu vou colocar o meu fermento, tá bom? E vou misturar só mais um pouquinho com o fermento, não misturo muito, tá? Pra gente poder colocar na nossa assadeira. Gente, a assadeira que eu usei pra fazer essa massa, ela é grande, tá? É uma massa grande. Então, é uma assadeira de 38 centímetros, tá? Por 25 de largura. Então, 38 de comprimento e 25 centímetros de largura, tá? E aí, eu só untei a parte de baixo da assadeira. Então, eu passei um desmoldante na parte de baixo. Mas você, se não tiver o desmoldante, você pode passar, né, a margarina ou a manteiga com a farinha só na parte de baixo. Não precisa untar as laterais, porque assim faz com que o bolo cresça certinho por igual, tá? Ele não fica aquele bolo torto. Então, fica bem melhor você untar só a parte de baixo da assadeira. Então, depois de colocar ali, ó, o nosso fermento, eu dei mais uma misturadinha. E agora, eu vou colocar essa massa linda na nossa assadeira, untada só na parte de baixo com desmoldante nesse caso, tá? Então, eu coloco toda a minha massa ali. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? E vou deixar no meu forno por uns 45 a 50 minutos, depende, gente, o forno de cada pessoa, tá? O meu, nesse caso aqui, com 45 minutos já estava assadinho. Enquanto o nosso bolo tá lá no forno, eu vou fazer o meu doce de abacaxi. Eu peguei um abacaxi inteiro, tá? Piquei em cubinhos, coloquei numa panela com 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de açúcar refinado, e só isso, não coloco água, tá, pessoal? O próprio abacaxi com o açúcar vai soltar água, então ele já vai cozinhar com essa água, essa água que sai dele mesmo, tá? Então, ó, depois que ele já ficou um tempinho no fogo, ele ficou dessa maneira, tá? Ele já deu uma boa reduzida.
Coloco numa peneira e vou deixar coar ali, né? Tirar toda essa calda. Não vou usar a calda eu descarto, tá, gente? Só vou usar mesmo o abacaxi. Vou deixar ele reservadinho ali, que nós vamos usar ele só depois na montagem do nosso bolo no pote. Agora eu vou fazer o nosso mousse de ninho. Na minha batedeira ali, pessoal, eu tenho uma lata de leite condensado, uma caixa de leite condensado e 100 gramas de margarina sem sal. Tudo gelado, tá? O leite condensado gelado e a minha margarina também está gelada, tá? Vou bater por uns 3 minutinhos, ele vai dar uma dobrada também no volume ali. E ali eu já tenho 200 gramas de leite ninho em pó, tá? E 200 ml de chantilly também gelado, tá? Então ali eu desliguei a minha batedeira. E aí eu vou colocando aos poucos ali o meu leite ninho e vou mexendo ali com o próprio fouet ali da minha batedeira, tá vendo? O batedor da batedeira, né? E vou dar uma misturadinha ali com a mão mesmo, tá? Não vou bater nessa hora aí na batedeira. Eu tava segurando o celular com uma mão e com a outra eu tava mexendo, então ficou meio ruim ali. Depois eu até tive que tirar o celular para poder terminar de mexer, que não dava para eu mexer com uma mão só. Então, ali, gente, ó, eu tô mexendo ali com aquele que eu bati, que é a margarina e o leite condensado. E agora eu coloquei ali o meu leite ninho, tá? Usem o leite ninho. Se você fala que é o teu mousse de ninho, você tem que usar o leite ninho, não vai usar outro leite em pó, né, pessoal? Senão você fala que é um mousse de leite em pó. Nesse caso aqui é mousse de ninho, tá? É maravilhoso esse mousse de ninho. Coloquei ali o meu chantilly gelado, 200 ml. E dei mais uma misturadinha. Agora, depois de misturar bem na minha mão, eu vou ligar minha batedeira e vou bater por mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Mais uns 2 minutinhos só. Ele vai dar, o volume vai aumentar desse meu creme, desse meu mousse, tá? Olha que lindo que ele vai ficando. Aí ele fica um pouquinho mais firme, a gente percebe que ele tá um pouquinho mais firme. Eu vou desligar a batedeira e vou colocar uma caixinha de creme de leite também gelado, gente. Tudo que vai nesse recheio é gelado, tá? Então eu vou desligar minha batedeira e vou colocar o meu creme de leite gelado. E aí eu vou misturar mais por um minutinho só, nem isso, tá? Só até introduzir mesmo, misturar bem o meu creme de leite nessa mistura toda que já estava na minha batedeira. Lembrando, gente, que não pode bater muito, tá? Depois do creme de leite, porque senão vai talhar o seu recheio, tá? Então, é somente mesmo ali fraquinho ali a velocidade da minha batedeira, tá? Só para realmente incorporar esse creme de leite no restante do recheio, tá? E aí eu vou desligar depois que eu percebi que incorporou tudo, eu já desligo a minha batedeira. Vou colocar esse creme na geladeira, tá? Numa travessa na geladeira, para dar uma boa gelada, pra gente começar a montar os nossos potes, nossos bolos no pote, tá bom? Gente, esse recheio é um recheio coringa, você pode, eu no caso aqui vou usar com abacaxi, mas você pode usar com abacaxi, pode usar com geleia de frutas vermelhas que já tem aqui no canal. Eu vou deixar no link aqui, tá? Na descrição, o link dessa geleia de frutas vermelhas, tá bom? Você pode usar com morango, com chocolate branco. Gente, dá pra usar com muita coisa. Esse recheio é um recheio coringa. Você pode fazer vários sabores de bolo no pote. Olha, depois de geladinho, gente, olha que lindo que ficou o nosso recheio. Esse recheio não dá pra rechear bolo, tá? Bolo de corte, porque ele é mais molinho, tá, gente? Então, é para bolo no pote mesmo que eu uso esse recheio. Pro bolo normal, lá a gente usa outro tipo de recheio de ninho. Então, ali eu tenho os meus copinhos, tá? Esses copinhos aí é de 250 ml, tá? É aquele copinho bolha, tá? Vocês vão aqui, aquela tampa bolha, tá bom? Então, ali, ó, eu comecei colocando só uma gotinha, coloquei o meu mousse ali de ninho na minha manga de confeitar, que fica mais fácil da gente trabalhar. Coloquei uma gotinha e vou espalhar essa gotinha que eu coloquei ali por baixo para ficar, né, um acabamento bonitinho ali no nosso potinho. A minha colher ali, pessoal, a gente virou ali a ponta dela, ó, tá vendo? Então fica mais fácil trabalhar com ela ali dentro dos potinhos, tá? É uma dica para você fazer com uma colher, fica mais fácil você trabalhar. Feito isso, eu vou pegar a minha massa, gente, que massa linda e fofinha que ficou, tá? E vou cortar ela com o meu cortador, tá? Eu vou primeiro cortar com um cortador de 6 centímetros de diâmetro. Gente, se você não tiver o cortador, você mede ali mais ou menos ali o fundo do seu potinho e corta ali com a faca mesmo, tá? No início eu não tinha esses cortadores e eu fazia isso, cortava mesmo com a faca ali, media mais ou menos e cortava e aí colocava no meu potinho.
Ali, pessoal, é uma massa grossa, tá vendo? É uma massa bem fofinha. Então, eu só corto ali no meio, tá? Nessa parte que vai embaixo no meu pote, só corto no meio. E ali eu vou poder usar em vários potes, né? Então, agora, depois de cortada, eu vou colocar essa metade nos meus potinhos, olha. Então, eu vou colocar ali sempre essa parte amarelinha da massa, você põe pra cima, tá, pessoal? Não põe pra aparecer no teu pote. Então, põe pra cima porque a gente vai tampar ali, ó. Então, coloquei metade em cada pote, tá? E depois a gente vai molhar essas massas dentro do potinho. Gente, eu uso uma calda de leite e leite condensado. 300 ml de leite, 200 ml de leite condensado, você mexe muito bem, coloca ali, ó, nesse potinho ali e vai molhando o seu bolo. Lembrando que bolo no pote gostoso é bolo bem molhadinho, gente. Então, você molha bem o seu bolo ali, tá vendo? Tô molhando com a minha calda ali muito bem essa minha massa, fofinha e gostosa, né? E agora eu vou começar a colocar o recheio nesse bolo. Então, agora nós vamos pesar cada pote. Então, eu coloco ali na minha balança, né? Aperto a tara da balança ali e vou colocar 40 gramas de recheio. Então, eu coloco 40 gramas de mousse ali no potinho, tá? Cada potinho eu coloco 40 gramas. Se você fizer um recheio mais pesado, um brigadeiro, aí você vai colocar, e não vai fruta, no caso, o mousse, ele é mais, como que eu digo? Ele tem mais volume, né? Então, você consegue colocar 40 gramas apenas. Se for um brigadeiro, eu coloco 50 gramas, você entendeu? Porque o mousse dá volume no potinho. Depois de colocado 40 gramas em cada potinho, eu pego ali o meu abacaxi que eu fiz lá no início do vídeo, o doce de abacaxi, e que espalho ali, ó, por todo o meu potinho, tá vendo? Eu forro de abacaxi ali em cima desse meu mousse. Eu forro todinho ele ali, cada potinho com esse meu abacaxi. Gente, um abacaxi me rendeu 10 potinhos, tá? E esse recheio todo que eu fiz me rendeu 16 potes, porque eu fiz 10 potinhos de abacaxi e 6 potinhos com frutas vermelhas. No lugar do abacaxi, eu coloquei frutas vermelhas, só essa diferença, tá? E ali, então, ó, eu corto novamente com outro cortador de 7,5 cm de diâmetro, tá? Que é um pouquinho maior, porque o copo embaixo ele é mais estreitinho e em cima ele é um pouquinho mais largo. Então, eu uso o cortador de 7,5 cm e corto em 3 pedaços, gente. Por quê? A parte de cima, tá vendo? O pote já tá bem dizer cheio. Então, a gente coloca só um pedacinho de massa em cima para finalizar ali o nosso bolo no pote, tá? Então, eu corto em 3 partes ali, porque o meu bolo é bem grossinho, bem fofinho, bem grosso, né? Ali, bem largo ele ficou. Então, eu corto em 3 fatias, olha. E vou molhar novamente essa massa. A gente faz um pouco de sujeira agora, porque a massa já tá bem rente ao copo, tá? Então, suja um pouquinho, gente. Fazer bolo no pote dá um pouquinho de trabalho, suja um pouquinho ali o ambiente, mas a gente tá sempre limpando, deixando tudo limpinho ali, para não melecar muito mais os nossos potinhos. Então, eu molho muito bem a parte de cima ali do meu bolo no pote. E agora eu vou pegar o meu recheio, que é o mesmo que eu fiz ali, o meu mousse, tá? E vou só cobrir ali a parte de cima pra gente finalizar esse pote, ó. Então, eu só faço isso daí, ó, pra finalizar. E depois eu vou vir com a colher também, dando uma pequena alisadinha, porque a gente ainda vai jogar ali o leitinho em cima, tá? Então, não precisa caprichar no alisamento ali em cima, porque a gente vai colocar depois o leite ninho mesmo, peneirado ali em cima, ó. Então, eu finalizo ali, gente, depois a gente limpa toda essa beiradinha do copo, eu limpo todos, tá? Então, não tem problema ali, ó, na hora de você alisar, de sair um pouquinho ali do pote, porque o pote está bem cheio. Então, eu dou uma limpadinha ali depois, então fiquem tranquilos. Então, eu vou finalizar todos eles e vou pegar agora uma peneirinha com o leite ninho, ó, e vou peneirar um pouquinho na parte de cima, olha. Então, ele finaliza com o leite ninho em cima. E eu não filmei a parte final, mas eu só coloquei uns 3 pedacinhos do abacaxi em cima de cada pote no meio dele, tá? Como eu faço de outros sabores, então eu coloco ali o abacaxi para diferenciar ali em cima, tá? Lembra, gente, que eu falei que eu fiz também com esse mesmo formato de montagem, eu também fiz no lugar do abacaxi, eu coloquei a geleia de frutas vermelhas. E aí você pode colocar o que você quiser, morango, chocolate branco, tá? Geleia de frutas vermelhas, geleia só de morango, aí vai da sua criatividade, do seu gosto, tá? Ali, ó, eu tô limpando a beiradinha, tá? Pra gente poder tampar esses potinhos. Então, a gente limpa tudo ali
e limpo os potinhos e finalizo com o abacaxi em cima. Tampo, gente, e olha que lindo que ficou o nosso bolo no pote. Gente, é maravilhoso esse recheio. Esse bolo no pote molhadinho com esse mousse de leite ninho. Faça que vocês vão amar, os seus clientes também. Depois vocês tirem uma foto bem linda e postam no Instagram de vocês e venda muito aí na sua cidade, tá bom? Olha lá, eu cortei um para vocês verem que molhadinho que fica. Pessoal, esse foi o resultado de mais um vídeo aqui no canal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!